menina de apenas 9 anos saiu de bicicleta e nunca mais voltou para casa. Uma testemunha viu o momento em que ela foi levada por um homem desconhecido em uma caminhonete escura, e dias depois, seu destino chocaria todo o país. Mas o que aconteceu entre aqueles instantes perdidos e a descoberta que paralisou uma comunidade inteira? Continua envolto em silêncio e pergunta sem resposta. Essa é a história real de Amber Hagerman. Tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. Quem trabalha nesse mercado não tem do que reclamar não é isso, Juliana? É um setor que ainda não viu a crise. Qual é o segredo, hein? Se você deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, assim como eu em casa, usando apenas o celular, mesmo começando do absoluto zero, eu tenho uma surpresa incrível para você. Clique agora no link da descrição e garanta o seu desconto exclusivo antes que acabe. Era uma tarde fria de inverno, no dia 13 de janeiro de 1996, em Arlington, Texas. Uma menina de apenas 9 anos, chamada Amber Renee Hagerman, saiu para andar de bicicleta perto da casa de sua avó. O bairro parecia seguro, um lugar onde famílias se conheciam e as crianças costumavam brincar livremente. Amber havia nascido em Arlington, em 25 de novembro de 1986. Era uma menina alegre, curiosa, cheia de energia e conhecida por sua inteligência e espírito sonhador. Cresceu em um lar simples, mas cercada de amor por sua mãe, Dana, e seu irmão mais novo, Rick. Naquele sábado, como em tantas outras vezes, ela pedalava sem imaginar que sua vida estava prestes a se entrelaçar com uma tragédia que marcaria para sempre a história dos Estados Unidos. Amber e Rick estavam juntos, brincando de bicicleta, mas logo seu irmão decidiu voltar para casa. Amber, corajosa e cheia de entusiasmo, decidiu continuar pedalando sozinha até um estacionamento próximo, onde havia uma lavanderia. Foi nesse momento que o destino mudou completamente o rumo daquela tarde. Um homem idoso, chamado Jimmy Keville, de 78 anos, estava em seu quintal quando avistou uma cena que nunca mais esqueceria. Ele relatou que viu uma caminhonete preta, modelo antigo dos anos 80 ou 90, cabine simples, estacionada perto da lavanderia. Do veículo, um homem desceu rapidamente, agarrou Amber e a colocou dentro do automóvel, fugindo em direção ao centro de Arlington. Distante da rodovia 360, o relato de Keville se tornaria uma das principais peças do quebra-cabeça. Seu testemunho era sólido, mas também solitário. Ele foi a única testemunha ocular direta do momento exato em que Amber foi levada. O choque tomou conta do bairro. A notícia se espalhou rapidamente. Vizinhos, familiares e autoridades começaram uma busca desesperada. Naquela época, não existia ainda um sistema organizado de alerta público imediato. O desaparecimento de Amber gerou um vazio de informações, e cada minuto que passava parecia crucial. Enquanto a família se agarrava à esperança de reencontrá-la, a polícia iniciou uma corrida contra o tempo. O relato sobre a caminhonete foi divulgado, mas a descrição vaga um veículo preto antigo, comum na região, dificultou enormemente o rastreamento. Centenas de veículos poderiam se encaixar nesse perfil, e o mistério só cresceria nos dias seguintes. O que parecia ser um desaparecimento localizado, logo tomaria proporções nacionais, transformando o nome de Amber em um símbolo que até hoje ecoa pelo mundo. Enquanto as horas se transformavam em dias, a comunidade de Arlington vivia um clima de angústia e mobilização. Voluntários se uniam em mutirões. Cartazes com o rosto de Amber eram espalhados pela cidade, e a polícia recebia ligações de todos os cantos com possíveis pistas. O caso já havia ganhado a atenção dos noticiários locais, e cada detalhe do depoimento de Jimmy Keville era revisitado inúmeras vezes, como se novas respostas pudessem surgir dali. Keville contou que o homem que levou Amber parecia agir com determinação, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Esse detalhe intrigava os investigadores, pois levantava a dúvida. Teria sido um crime de oportunidade ou algo planejado? 4 dias após o desaparecimento, no dia 17 de janeiro de 1996, a investigação tomou um rumo doloroso. O corpo de Amber foi encontrado em um riacho, uma vala de drenagem localizada atrás de um conjunto de apartamentos chamado Forest Ridge, a cerca de 6 milhas do local onde havia sido levada. A cena trouxe tanto respostas quanto novas perguntas. Havia indícios de que Amber poderia ter permanecido viva por até 48 horas após o sequestro, o que aumentava ainda mais a sensação de frustração. Se tivesse existido um sistema de alerta rápido, talvez o desfecho tivesse sido diferente.
A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas uma busca por uma criança desaparecida e se transformou em uma investigação criminal complexa. Mais de 7.000 pistas foram recebidas ao longo dos anos, cada uma sendo analisada cuidadosamente. Algumas pareciam promissoras, mas acabavam em becos sem saída. Outras se mostravam irrelevantes, fruto da confusão e do desespero popular. A caminhonete preta, peça central do depoimento de Kevil, continuava sem identificação precisa. Muitos veículos similares circulavam pela região naquela época, e nenhum dono pôde ser diretamente ligado ao crime. Um detalhe que intrigou as autoridades foi o relato de trabalhadores de manutenção, que haviam passado pela área do riacho pouco antes da descoberta, mas não notaram nada. Isso levantou a hipótese de que o corpo de Amber poderia ter se movido devido às chuvas, tornando mais difícil determinar exatamente onde havia sido deixada. Essa incerteza complicava ainda mais a coleta de evidências físicas, já que o tempo e o ambiente natural podem comprometer qualquer vestígio. A década de 1990 também representava uma limitação tecnológica para os investigadores. As técnicas de DNA ainda estavam em fase inicial. A vigilância por câmeras não era comum em estabelecimentos pequenos como lavanderias, e não havia bancos de dados robustos para cruzar informações sobre veículos ou suspeitos. Cada uma dessas barreiras fazia com que a investigação dependesse fortemente de testemunhas humanas e de detalhes que, infelizmente, eram escassos. Apesar das dificuldades, a polícia sempre reiterou que o caso nunca foi encerrado. Novas tecnologias de análise vêm sendo aplicadas às evidências coletadas, mas até hoje, nenhum responsável foi identificado. A ausência de um culpado não apagou o impacto da tragédia. Do sofrimento da família de Amber nasceu um movimento que mudaria para sempre a forma como o país lida com desaparecimentos infantis. Após a descoberta do corpo de Amber no riacho, o choque tomou conta não apenas da família e da comunidade de Arlington, mas de todo o estado do Texas. O caso, que já vinha recebendo a atenção dos noticiários locais, rapidamente ganhou projeção nacional. Para muitos pais, aquela tragédia expôs uma vulnerabilidade até então pouco discutida: a falta de um mecanismo rápido e eficaz para mobilizar a sociedade em casos de desaparecimento infantil. Na época, quando uma criança sumia, não havia um protocolo unificado que envolvesse mídia, polícia e cidadãos. O tempo perdido entre o desaparecimento e a divulgação ampla poderia custar vidas. Foi nesse contexto que nasceu o Amber Alert, criado em homenagem a Amber Hagerman. A ideia partiu de uma união entre autoridades locais e emissoras de rádio e televisão, que decidiram que não deixariam outra criança desaparecer sem que a comunidade fosse imediatamente informada. O sistema foi oficializado meses depois, em 1996, começando no Texas e se expandindo gradualmente para outros estados, até se tornar nacional. Hoje, o Amber Alert é um dos sistemas mais conhecidos do mundo para casos de desaparecimento infantil, sendo replicado em diversos países. Ainda que a criação do alerta fosse um marco positivo, a família de Amber continuava sem respostas concretas sobre quem havia sido responsável pelo crime. A mãe, Dana Norris, tornou-se uma defensora incansável do sistema, mas carregava o peso da ausência da filha e a dor de não ter visto justiça ser feita. O irmão de Amber, Ricky, que presenciou os últimos momentos felizes ao lado dela naquela tarde de janeiro, cresceu marcado por essa experiência. Ele já declarou em entrevistas que jamais conseguiu esquecer a cena da irmã pedalando antes de desaparecer. A investigação, por sua vez, seguiu cheia de obstáculos. Apesar das milhares de dicas recebidas, a maioria não levava a lugar algum. Algumas pessoas relataram ter visto caminhonetes pretas circulando pela região, mas nunca foi possível estabelecer uma ligação direta. Outras pistas sugeriam possíveis suspeitos, mas nenhuma evidência sólida conseguia confirmar uma identidade. O fato de a única testemunha ocular, Jimmy Kevil, ter falecido em 2016, tornou ainda mais difícil revisitar detalhes ou esclarecer dúvidas de seu depoimento. O mistério também envolvia o tempo em que Amber teria permanecido viva após o sequestro. Se as autoridades estivessem corretas ao estimar que ela viveu por até 48 horas, isso levantava uma questão dolorosa. Onde ela esteve durante esse período? Alguém poderia ter ouvido ou visto algo, mas por medo ou falta de documentos, muitos imigrantes da região preferiram não se apresentar como testemunhas. Essa ausência de informações contribuiu para que o caso permanecesse sem solução. Com o avanço da tecnologia forense, houve tentativas de reexaminar as evidências coletadas em 1996 usando novas técnicas de DNA. Embora isso tenha dado esperança de progresso, até hoje, nenhuma correspondência conclusiva foi encontrada. Cada anúncio de uma possível pista reacendia a esperança da família e da comunidade, mas invariavelmente, o silêncio voltava a dominar.
A história de Amber se tornou um símbolo paradoxal. Ao mesmo tempo em que sua tragédia trouxe uma mudança positiva para a proteção de outras crianças, ela própria nunca teve justiça. A cada aniversário do desaparecimento, vigílias são realizadas em sua memória, mantendo viva a lembrança de quem ela foi e a promessa de que não será esquecida. Conforme os anos avançavam, o caso Amber Hagerman permanecia como uma ferida aberta para Arlington e para todos que acompanharam os acontecimentos de 1996. A polícia local reforçava sempre que a investigação jamais havia sido arquivada, mas o peso da falta de respostas aumentava a cada aniversário da tragédia. O detalhe mais concreto continuava sendo o relato de Jimmy Keville, que afirmava ter visto a caminhonete preta e o homem levando Amber. Porém, a descrição vaga um veículo comum, sem placa identificada, de cor escura e modelo antigo, dificultava enormemente qualquer avanço. A comunidade, por sua vez, não deixava o caso cair no esquecimento. Anualmente, reuniões e vigílias eram organizadas em memória de Amber. Nessas ocasiões, familiares e amigos se reuniam para lembrar a menina que, mesmo tão jovem, tinha deixado uma marca profunda em todos que a conheceram. Sua mãe, Dana, sempre participava desses encontros, pedindo que as pessoas não desistissem de compartilhar informações, mesmo que pequenas, que pudessem ajudar a identificar o responsável. Ela dizia que qualquer detalhe poderia ser a chave para resolver o mistério. Enquanto isso, os investigadores revisavam cada pista recebida ao longo dos anos. Foram mais de 7.000 leads, desde 1996, um volume que, embora mostrasse o interesse e solidariedade do público, também representava um desafio. Separar informações realmente úteis de boatos ou memórias distorcidas pelo tempo. Muitas dessas pistas levavam a suspeitos em potencial, mas nenhum pôde ser oficialmente vinculado ao caso. Outro ponto que intrigava era a questão do riacho onde Amber foi encontrada. Testemunhas afirmaram que trabalhadores estiveram próximos dali algumas horas antes da descoberta e não notaram nada em comum. Isso levantou a hipótese de que o corpo poderia ter sido levado pela correnteza após chuvas, ou mesmo depositado em momento posterior. Essa incerteza complicava ainda mais o trabalho dos peritos, que já enfrentavam limitações tecnológicas da década de 90. As limitações da época pesaram de forma significativa. Não havia câmeras de vigilância na lavanderia ou nas ruas próximas, algo que hoje é comum e poderia ter fornecido registros valiosos. As análises de DNA, que poderiam ter trazido alguma correspondência, ainda estavam em estágio inicial e não tinham a precisão que possuem atualmente. E o fato de muitos moradores da região serem imigrantes indocumentados pode ter feito com que testemunhas potenciais não se apresentassem por medo de repercussões legais. Apesar de tudo, a esperança nunca foi totalmente perdida. Ao longo dos anos 2000 e 2010, novas tecnologias foram aplicadas em evidências antigas. Cada avanço na ciência forense trazia a expectativa de que, finalmente, o mistério pudesse ser solucionado. Entretanto, nenhuma descoberta definitiva veio à tona. O tempo apenas reforçava a sensação de frustração e injustiça. Um caso que havia dado origem ao Amber Alert, salvando inúmeras crianças em todo o mundo, continuava sem respostas para a própria vítima que lhe deu o nome. A cada nova reportagem, a cada data lembrada, uma pergunta ecoava entre familiares, policiais e cidadãos. Quem era o homem que Keville viu naquela tarde de 13 de janeiro? E como alguém poderia ter desaparecido com uma criança em plena luz do dia, em uma área residencial, sem deixar rastros concretos? O que você acha que realmente aconteceu com Amber Hagerman? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Mais de 2 décadas se passaram desde aquele sábado de 1996, e ainda assim, o mistério sobre quem levou Amber Hagerman permanece sem solução. A ausência de um suspeito identificado gera uma sensação de vazio, não apenas para a família, mas também para todos os que acompanharam o caso desde o início. Policiais aposentados, jornalistas e cidadãos de Arlington ainda comentam sobre como o episódio marcou profundamente a cidade. A mãe de Amber, Dana, nunca desistiu. Em diversas entrevistas, ela destacou a dor de não ter respostas, mas também o orgulho de ver o nome da filha transformado em um sistema que hoje salva vidas em todo o mundo. Uma das grandes perguntas que continuam em aberto é o motivo. Aparentemente, não havia um padrão claro, nenhuma ligação direta com a família. Muitos investigadores acreditam que se tratava de um crime de oportunidade cometido por alguém que aproveitou o momento em que Amber pedalava sozinha. Mas essa explicação não elimina a sensação de que havia algo mais. Um detalhe oculto, um vínculo não descoberto, ou mesmo alguém que poderia ter passado despercebido nas investigações. O fato de Amber possivelmente ter permanecido viva por até 48 horas após o desaparecimento também gera
enorme inquietação. Onde esteve nesse período? Teria ficado em algum local próximo da cidade, onde pessoas circulavam sem perceber, ou teria sido levada para longe, fora do alcance imediato das buscas? Essa janela de tempo, que poderia ter sido crucial, é uma das maiores fontes de frustração para investigadores e familiares. Com o avanço da ciência, novos exames de DNA foram aplicados em amostras coletadas em 1996. Ainda assim, nenhuma coincidência foi encontrada em bancos de dados criminais. Essa ausência pode indicar que o responsável nunca foi preso por outro crime, ou que não havia registros dele no sistema. Essa sombra de anonimato contribui para a sensação de que o caso se esconde atrás de uma cortina de coincidências e incertezas. Outro ponto delicado é o relato de que algumas pessoas poderiam ter visto algo naquela tarde, mas nunca se apresentaram às autoridades. Muitos acreditam que o medo de repercussões, especialmente entre imigrantes que viviam sem documentação, fez com que testemunhas potenciais se calassem. É possível que detalhes valiosos tenham se perdido justamente por causa desse silêncio. Enquanto isso, o legado de Amber continua crescendo. O Amber Alert, criado após o seu caso, já ajudou a localizar milhares de crianças desaparecidas em vários países. Para Dana, essa é uma forma de manter viva a memória da filha e de transformar a dor em um instrumento de esperança. Ainda assim, ela não esconde que sonha ver justiça feita. Quer olhar nos olhos da pessoa que fez isso e perguntar por quê, disse em uma entrevista anos depois. Hoje, quase 3 décadas após o desaparecimento de Amber Hagerman, o caso continua oficialmente em aberto. A polícia de Arlington insiste que nunca abandonou as investigações e que qualquer nova evidência, por menor que seja, pode ser a chave para resolver o mistério. A cada aniversário da tragédia, autoridades renovam os pedidos para que pessoas com informações venham à tona, lembrando que o tempo não apaga a importância de encontrar respostas. Desde 1996, mais de 7.000 pistas foram analisadas. Muitas se mostraram promissoras no início, mas nenhuma resultou na identificação definitiva de um suspeito. A ausência de provas concretas como registros em vídeo, testemunhas adicionais ou vestígios forenses irrefutáveis manteve o caso em uma espécie de limbo investigativo. Mesmo com os avanços da ciência forense e a aplicação de novas técnicas de DNA em amostras antigas, ainda não houve correspondências em bancos de dados criminais. A figura central do testemunho, Jimmy Kevill, já não está vivo desde 2016, o que tornou impossível revisitar ou aprofundar detalhes que talvez pudessem iluminar novas linhas de investigação. A caminhonete preta, tão marcante em seu relato, nunca foi localizada ou ligada a um proprietário suspeito. E a pergunta sobre onde Amber esteve nas possíveis 48 horas em que sobreviveu continua sem resposta, alimentando teorias e conjecturas até hoje. Apesar das incertezas, o legado de Amber é inegável. O Amber Alert, nascido em sua homenagem, já foi responsável por salvar milhares de crianças ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, é acionado sempre que uma criança corre risco imediato, mobilizando emissoras de TV, rádio, celulares, estradas e redes sociais em questão de minutos. Outros países, inclusive o Brasil, adotaram versões semelhantes do sistema. Cada vez que uma criança é localizada com vida graças a esse alerta, o nome de Amber ressurge como símbolo de esperança para a mãe, Dana Norris, e o irmão, Ricky Hagerman. A ausência de respostas ainda pesa, mas a certeza de que a história de Amber inspirou um movimento global traz algum consolo em meio à dor. Em vigílias anuais, a comunidade de Arlington se reúne para acender velas, relembrando a menina sorridente que pedalava sua bicicleta e cuja vida mudou a forma como o mundo reage a desaparecimentos infantis. O caso de Amber Hagerman é ao mesmo tempo uma tragédia pessoal, um mistério policial e um marco histórico. Ele permanece como um lembrete de que mesmo em meio à dor, algo transformador pode nascer, mas também carrega um silêncio perturbador até hoje. Não sabemos quem foi o responsável por tirá-la de sua família naquela tarde de janeiro de 1996. O caso, portanto, vive um paradoxo. Ao mesmo tempo em que gerou uma das maiores ferramentas de proteção infantil do mundo, também permanece sem respostas concretas sobre quem foi o responsável. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.